Olá, bom dia, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe você no momento que te encontra, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar falando a respeito de argumentos mentais que nos impedem de prosseguir. Muito bom dia, você que não me conhece, eu sou Eunice Lopes, sou casado com Patrícia Soares Lopes. Nós somos pastores aqui em Monte Sião, Minas Gerais. E falando em Minas Gerais, está uma chuva que não para, já faz quase um mês que não estia, né? Para um dia, 2 dias, 3 dias e volta de novo. Deus abençoe você que está entrando aí, coloque aí seu nome aí, dê um bom dia também, que eu consigo dar os bem-vindos, dar cumprimento a você. E eu tenho certeza que essa série de informações, aconselhamentos, sugestões e direcionamentos que nós estamos fazendo há de abençoar a sua vida grandemente, amém? Ontem nós estávamos falando a respeito de algo que é necessário, né? Sem aquilo, você que não assistiu de ontem, entra na emissora Deus é Fiel, não assistiu a informação de ontem, entra na emissora Deus é Fiel e você vai assistir. Hoje nós vamos falar sobre argumentos que nos impedem de crescer. Muito bom dia, Joyce Ferraz, grande mulher de Deus. Um abraço para o seu esposo, Carlos Alberto. Ele já saiu para trabalhar já? Deus abençoe. Vamos falar sobre argumentos que nos impedem de crescer. Argumentos mentais. Muitas vezes a pessoa ela passou por tantas dificuldades, ela esteve por um certo tempo de sua vida, ela esteve parada no tempo, parada no mundo, esperando o dia amanhecer, esperando a noite acontecer, esperando os filhos crescerem, esperando o ano acabar. Eu costumo dizer que o mês de novembro é o mês que muitas pessoas começam a se entristecer. Muitas pessoas começam a se decepcionar consigo mesmo. Por quê? Porque o mês de novembro é aquele mês que já está chegando a dezembro e as pessoas começam a meditar naquilo que não fizeram. Começam a pensar naquilo que deixaram de fazer. Por quê? Por causa de argumentos que nos colocam para baixo, argumentos que nos colocam para o lado, argumentos que nos deixam para trás. Muito bom dia, Deusita, muito bom dia cada um de vocês que estão chegando por aí. E esses argumentos, eles acabam, em vez de nos proteger, porque muitas vezes os argumentos aparentemente seria para nos proteger, não. Os argumentos são as piores coisas do crescimento de um ser humano. Eu costumo dizer que quando uma pessoa fica argumentando alguma coisa, vamos supor, ela tinha que estudar um serviço, ela tinha que estudar um projeto, ela tinha que estudar um livro, tinha que estudar a Bíblia para poder pregar, tinha que estudar música para poder tocar ou cantar. Eu sei lá, ela tinha que estudar o planejamento do casamento dela, ela tinha que estudar o planejamento da empresa, mas ela não estuda, ela não faz o que tem que ser feito. Aí chega na hora, a pessoa vai chegar e falar: pô, mas por que você está errando? Pô, mas você está fazendo serviço errado. Pô, por que você não conseguiu fazer isso? Aí a pessoa, em vez de chegar e falar: ó, é porque eu não estudei, é porque eu não me dediquei, é porque... Em vez dela falar a verdade, não. Ela dá argumentos. E eu não sei se você
Tem pessoas assim do seu lado, não sei se você tem pessoas assim que convivem com você, da sua casa, da sua família. Mas eu sei o seguinte, que a pior coisa é argumentos. Eu sou professor também. E quando a gente passa uma matéria para a pessoa fazer e praticar, eu sou professor de música também. Aí o aluno não pratica. Aí chega na aula, ele quer progredir. Ele quer prosseguir a aula, ninguém quer ficar para trás. A pessoa quer o quê? Sempre crescer. Aí chega no dia da aula, nós estamos de férias, né? Vai voltar agora às aulas. Semana que vem, semana que vem, sem ser essa na outra. E aí o aluno, ele quer progredir. Aí eu chego e falo assim, mostra para mim o que você fez. Ele fala, então, professor, é porque é meu filho. É porque meus filhos, é porque a chuva, é porque a cabeça, costa, perna, é dor nas costas, dor nas varizes, Deus me livre. Ou seja, a pessoa argumenta. E eu falo, tudo bem, então se não tem como mostrar o que você praticou, me mostra os exercícios que você fez. Então, a mesma coisa, eu não conseguia. E eu falo, tá, então vou te perguntar então para ver se você entendeu mesmo, né? Porque de repente, né, às vezes pode até ser verdade. Argumentos são coisas que não precisavam ser faladas, tá? O significado de argumento, desculpa, sinônimo de argumentos, desculpas, sinônimo de argumentos, mentira, sinônimo de argumentos, tudo aquilo que não deveria ser falado. Mas tem muitas pessoas que dão muitos argumentos. Aí eu vou e pergunto, mas e aí, então, me explica isso aqui. Aí a pessoa fala, então, também não deu tempo para estudar. Ou seja, então, ela não fez nada, mas ela sabe dar um bom argumento. Eu queria, uma das coisas principais de hoje, para você pegar nesse vídeo, pare de argumentar. Eu lembro que uma das coisas que minha mãe muito me ensinou era cuidar das coisas de casa, lavar louça, fazer comida e tanto mais coisas. Mas eu argumentava, parei em cima da árvore aqui, em cima não, né? Embaixo da árvore. E uma coisa que minha mãe não gostava, era de argumentos. Porque ela falava, filho, se você lavou mal lavada a louça, é só pegar e lavar de novo. Mas tem gente que argumenta demais. É porque eu não tive oportunidade. É porque meu pai era muito pobre. É porque o meu patrão não me deu oportunidade. Na aula, posso dizer, aula anterior, eu estive falando sobre que a oportunidade quem faz é você. É você que gera oportunidade. Bom dia, Alexandra Castilho. Bom dia, Rosemary Machado. Quando nós nos enchemos de argumentos, nós não temos como progredir. Por quê? Porque os argumentos já são suficientemente capazes de nos cauterizar a mente e de nos trazer uma vida, uma situação cômoda, uma situação camuflada sobre as coisas que deveríamos fazer. Aquilo que deveríamos adquirir, aquilo que deveríamos possuir, aquilo que deveríamos lutar, batalhar, aquelas barreiras que deveríamos romper, que deveríamos demolir. Não precisa mais fazer isso. Por quê? Porque já trouxemos argumentos. Não. O que eu quero falar para você nesta hora é: pare de argumentar. Até mesmo se você fez algo ou cometeu algo por causa de alguém, por causa de alguma coisa, deixe de argumentar. Eu não sei se você conhece pessoas que são cheios de argumentos. Chegou atrasado no encontro, chegou atrasado no serviço, chegou atrasado para fazer o orçamento, chegou atrasado para, sei lá, o patrão pega no seu pé. Então, mas sabe como é? Não, cara, pare de dar argumentos. Quer ver uma pessoa fracassada na vida? É forte essa palavra, mas é verdade. Uma pessoa fracassada na vida, uma pessoa que não consegue progredir, uma pessoa que não consegue prosseguir, uma pessoa que fica
estagnada, e o pior de tudo é que a pessoa que vive assim, geralmente, ela é invejosa, geralmente ela é contenciosa, ela fala, mas também o outro herdou herança, mas também ele teve oportunidade, ou seja, é uma pessoa que vive argumentando. Não, sabe como é? É porque no meu tempo não tinha isso. Não, pare de argumentar. Obrigado, Jesus. Quanto mais nós argumentamos, mais nós montamos fórmulas, de defesa. O argumento é uma fórmula de defesa para uma pessoa que não reconhece os seus erros. Tem que chegar e falar, não, é verdade, é verdade. Mas você não sabe. Bom dia, Rô Souza. Deus abençoe. Mas você não sabe. É porque tem pessoas que nos humilham. Tem pessoas que nos colocam para baixo. Então, às vezes, argumentar é bom, porque pelo menos a pessoa... Não, poxa. Você tem que reconhecer. Sabe? Por que você não pagou o seu IPVA parcelado? Agora vai ter que pagar de uma vez só. Então, mas sabe como é? Não, tá, tudo bem. Até porque, obrigado, Jesus. Até porque, quanto mais nós argumentamos, mais nós usamos o tempo. O tempo é tão caro. O tempo é tão caro que os homens de negócio, as mulheres de negócios, elas pagam para outras pessoas fazerem aquilo que é simples, aquilo que é mais cômodo para outro fazer. Bom dia, Cecília. Sabe, eu vejo muitas vezes lá em casa, às vezes nós temos tantas coisas para fazer, nós trabalhamos por conta própria, trabalhamos com as nossas próprias coisas, e às vezes eu falo assim, minha esposa preocupada, às vezes não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar aqui, eu tenho que lavar ali. Eu falo, querida, pega um dinheiro e paga para alguém fazer isso. Quando eu casei com a Patrícia, ela tinha muita discussão. Eu falava, poxa, Neemias, meu nome é Neemias, né? Muitos, mas me chamam de Lopes. Poxa, querido, mas você podia fazer isso. Eu falei, eu? Eu não, eu tenho que estudar. Mas olha, você podia cortar a grama. Eu? Não, porque eu vou demorar 2 horas cortando a grama. E outra, nós temos que abençoar pessoas. Pega o dinheiro, contrata alguém, ponha para cortar a grama, enquanto eu vou cuidar da empresa. Eu vou cuidar da igreja, enquanto eu vou estudar, enquanto eu vou marcar uma reunião com fulano de tal, para poder ver se ele precisa de serviço, eu vou fazer, ou seja, nós temos que usar o nosso tempo de forma correta. Nós temos que cultivar o nosso tempo. A mulher mais rica que a senhora conhece, ela tem o mesmo tempo que você. O homem mais rico que você conhece, mais próspero que você conhece, ele tem o mesmo tempo que você, são 24 horas. A diferença é que ele sabe, às vezes, conduzir o tempo melhor. Tem muitas pessoas que querem fazer tudo na vida. Não, tem que cortar essa árvore aqui. Não, deixa que eu vou cortar a árvore. Não. Às vezes você vai pagar para um amigo, para uma pessoa cortar aquela árvore, e aquele amigo vai ser abençoado. E naquele tempo de cortar a árvore, não fique ali olhando a árvore. Dê as orientações necessárias, dê ali a direção que o cidadão vai cortar a árvore, amarre, cuide, fale ali os protocolos necessários, cuide da segurança para tanto do contratado como do ambiente, do seu patrimônio, né? Porém, continue sua vida, meu irmão. Continue sua vida, minha irmã. Não fica ali olhando a árvore, porque você já está pagando para o cidadão cortar a árvore para você utilizar melhor o seu tempo. Argumentos mentais que mamãe, que papai, que vovô. Porque eu cresci na favela. Subúrbio, periferia, local a qual, no Jardim Oratório, lá em Mauá, quantas e quantas vezes eu trabalhei na GM, na General Motors, durante um certo tempo. Eu entrei ali como ajudante de cozinha, saí de lá como motorista. E
Quantas vezes eu tinha 3 períodos, teve uma época que eu trabalhava 3 períodos, uma época eu trabalhava de manhã, outra época era à tarde, outra época era à noite. Então, eu chegava de madrugada em casa. De madrugada eu chegando, eu via pessoas mortas no caminho da minha casa. Eu via pessoas, sabe, tiroteios. Eu lembro uma época que eu tava chovendo como muito mais do que hoje tá garoando aqui em Minas Gerais, né? Tava chovendo, eu chegando com guarda-chuva bem grandão, daqueles de vovô, bem grandão mesmo, do vovô. E o rapaz olhou pra mim, uma espingarda, não sei se era um calibre 12, não lembro, não sei, não dava pra ver. Eu sei que de longe ele olhou, mão na cabeça! E eu levantei o sombrinho assim, o chuveiro, o guarda-chuva, e ele falou, deita no chão! Gritando de madrugada. Eu falei, não vou deitar não, tá tudo molhado o chão. Por quê? Porque o chão onde a gente morava não era de asfalto, era aquela, barro. E quando chovia fazia uma lama danada. E ele, deita no chão! E eu falei, vou falar nada não, vou ficar em pé. Ele, deita no chão! Aí eu falei, tá tudo melado, se eu deitar vou sujar. Eu moro ali, na 18. Antigamente era o nome no meu bairro era por rua, era por número. E ele gritou, deita no chão. Eu falei, eu não, vai melar tudo aqui, eu tô vindo do serviço. Todo dia eu passo aqui, eu moro lá, sou filho da graça. Sou da igreja tal, sei lá o que eu falei, eu sou crente, eu sou crente. Isso não é um argumento, isso não é um argumento, eu ia morrer da toa ali. A gente sorri, a gente se emociona, porque é difícil, cara. Eu lembro que outras vezes eu ia trocar passe, vender, porque ali em Mauá era muita gente, né? Hoje deve ter quase 500 mil habitantes ali, só que é uma cidade muito rotativa, e a gente se levantava de madrugada para vender vale transporte. E quantas vezes eu levantando de madrugada, eu passava de madrugada, o cara, quem é você? Eu sei, porque é o Neemias, opa, eu tô indo trabalhar. O que eu tô querendo te dizer, cara? Para de argumentar. Neemias, Noélio e Noemi. 3 jovens que crescemos ali. Nós tínhamos tudo para ser argumentativos, sermos pessoas cheias de desculpas. Sabe, eu via amigos meus, eu jogava muito futebol naquela época, eu via amigos meus que jogavam conosco. Eu lembro de um caso que um jovem jogava futebol conosco, ou melhor, eu jogava com eles, né, porque o ambiente era deles. E um certo dia eles saíram para roubar, e eles roubaram, e naquele dia eles foram jogar bola na tarde, e quando foi à noite, madrugada daquela noite, um guardou o dinheiro na casa dele, o outro foi de madrugada, entrou na casa dele, matou aquele, roubou o dinheiro. O que eu estou dizendo para você? Isso poderia ser argumentos. Não, eu moro aqui, não, eu vou ficar aqui, que nada. Deus, ele tem o melhor para mim. Deus, ele colocou coisas grandes na minha vida. Eu cresci ouvindo a palavra de Deus, dizendo, olha, fuja da aparência do mal. E, olha, Deus é dono do ouro e da prata. Deus tira o homem do monturo e põe para reinar com príncipes. É isso que você tem que entender. Glória a Deus. Não tem como não falar glória a Deus. O que eu quero dizer para você, pare de argumentar. Pare de argumentar. Argumentos não te levam a nada. Argumentos só nos impedem. Argumentos são como muralhas, nem como muro. Argumentos não são como cercas. Argumentos não são como lajes. Argumentos são muralhas que nos impedem, que nos atrapalham de prosseguir. O marido que sempre fica argumentando sobre o seu fracasso, sobre a sua fragilidade, ele tem que reconhecer, olha, é verdade, olha, a partir de hoje eu vou mudar. Mudança é mudança de pensamento. Antes de eu mudar os meus atos, antes de eu mudar as minhas atitudes, eu tenho que mudar os meus pensamentos, e os meus pensamentos vão me colocar na mudança. Quando você começa a deixar argumentos de lado. Ô, Vanessa, Deus abençoe. Vanessa, eu cresci aí, Vanessa. Cresci aí no Jardim Oratório, antigamente chamava INPS, né? Hoje tá uma bênção, hoje aí tá uma bênção de Deus, meu Deus do céu. Hoje aí é uma glória de Deus. Eu lembro que minha mãe, nós começamos a morar aí, nós fizemos um cômodo e um banheiro.
aí no oratório aí. E muitas pessoas da nossa família falavam, nossa, você vai morar não sei aonde, não sei o quê. Ai, é um lugar não sei o quê. Hoje, parte das nossas famílias moram lá também. É. Hoje, nós começamos aí no oratório, morando com um cômodo e um banheiro. Hoje, para a glória de Deus, por causa que deixamos os argumentos de lado, hoje, para a glória de Deus, a mãe mora na casa dela, ela tem uma, duas, três casas de aluguel e uma garagem. Uma mulher pensionista, que sempre ganha. Pensionista é uma pessoa que vive de um salário mínimo do governo, que o marido dela morreu. Por quê? Porque deixou-se os argumentos. Quantas vezes minha mãe colocava pano de prato para vender? Quantas vezes minha mãe pegava aqueles carrinhos de feira e saía com os panos de prato? Algumas histórias a gente se emociona porque é muito forte, né? E a gente saía, eu principalmente saía vendendo com ela, quantas coisas. Eu lembro que quando eu trabalhava na General Motors, ela vendia lingerie, ela vendia joias, ela vendia camisetas sociais. E eu pegava camisetas sociais para levar para a GM, para vender na GM. Eu levava lingerie para vender na GM. Eu levava joias para vender na GM, na empresa que eu era. O que eu quero dizer para você, deixe de argumentar. Ah, mas eu sou homem, eu vou vender lingerie. Aí eu vou ver. Ou senão o contrário, né? Quando o cara não dá muito argumento, o cara quer ser malandro. Quer ser, não, eu vou vender porque aí eu vou paquerar. Não, cara, é seriedade. Você tem que entender, a vida é séria. Você pode sorrir, você pode brincar. Você deve sorrir, você deve brincar. Aproveite sua esposa, aproveite seu marido, brinca com ele, dance com ele, sei lá, se divirta com ele, brinca com seus filhos. Você tem um cachorrinho, brinca com seu cachorro. Eu tenho uma galinha, um galo, a Joyce, o marido dela já foram lá em casa, aqui em Minas Gerais. Eles moram em São Paulo, mas eles vieram aqui na igreja. Inclusive, eu convido você a vir na igreja, convido você a estar vindo aqui em casa, em nome de Jesus. Então, o que acontece? Ela conhece, ela sabe que eu tenho um galo na minha casa, o quintal é grande, eu tenho uma galinha, eu tenho um preá. Eu fico brincando, eu tenho plantas, o meu sonho era ter plantas frutíferas na minha casa. Hoje eu tenho 15 plantas frutíferas na minha casa. Eu costumo dizer, é o cantinho do céu, é minha chácarazinha, sabe? O que eu quero dizer para você, pare de argumentar. Isso aqui para mim é muito mais do que um ministério. Isso aqui, ó, o que eu faço. Isso aqui, bom dia, Ana Paula Assunção. Vanessa Carrara, né? Isso aqui para mim é muito mais que um ministério, isso aqui é uma missão. Até porque eu sempre fui aquele, no ciclo dos meus amigos, eu sempre fui aquele que me preocupei com alguém. Eu lembro que antes de eu sair de casa, antes de eu casar há 7 anos atrás, 2020, 2013, né? 2013 talvez, 2013 eu casei. Isso, 7 anos faz que eu sou casado. 2013, eu lembro que antes de eu casar, eu ajudei muito minha mãe a construir aquela casa. Essa casa que eu acabei de falar para vocês. Eu saí da General Motors, eu ia comprar um carro vermelho Ferrari, roda de liga leve. Eu tinha 22 anos, por aí. Quase 22 anos de idade eu tinha quando eu saí da General Motors. Eu fui ver o carro, era um carro bacana, um carro top, jovem, poxa vida, um carro bacana, da hora. E eu ia comprar aquele carro. E eu fui, tava tudo certo para comprar aquele carro. Aquela época, a casa da minha mãe, ela tinha 2 cômodos já. Ela tinha 2 cômodos e o banheiro. E naquela noite, naquela semana, não lembro, naqueles dias, teve uma chuva muito grande ali, em Mauá. E a água da rua, parte da água da rua entrava para dentro da sala da minha mãe. E aquela vez eu via a Noemi, sabe, chateada, minha mãe levantando o sofá, gente pegando sofá, levantando, porque a água entrava na sala e saía pela cozinha. E aquilo ficou no meu coração, eu falei, cara, como que eu posso comprar um carro bacana, um carro legal para mim, sendo-se aonde minha mãe mora, ela mora numa tapera. Desculpa a palavra, ela mora num lugar que a casa dela não tá boa. Do que adianta eu ter um carro, nem garagem tinha pro carro, mas eu queria meu carro.
E eu falava assim, não, eu vou fazer isso. Só que eu cheguei, sabe, aí eu vi a tristeza da minha mãe, por aqueles dias. Eu falei, não, não vou comprar. Eu não tenho como comprar um carro bom, sabendo que eu durmo na casa da minha mãe, eu moro na casa da minha mãe, a água, a luz, comida, energia, sei lá, tantas coisas minha mãe faz por mim. Sabe o que eu fiz? Eu peguei, aquela época era 2.000, era quase 3.000 reais, em 92, né? Eu nasci em 80, não, 92 não, 2002, desculpa, 2002, eu tinha 22 anos. Eu peguei e conversei com a minha mãe. Naquela época eu fiz uma planta bem grande, uma planta para uma casa bem grande. Apresentei para minha mãe falou, menino, você é doido, menino? Mas a gente não tem dinheiro. Eu falei, mãe, eu vou pegar todo o meu dinheiro, eu vou comprar ferro, eu vou comprar cimento. Naquela época eu fiz 22 ou foi 24 sapatas. Eu lembro que eu, juntamente com o pedreiro, nós cavamos ali e fizemos ali a estrutura da casa. E ficou por muito tempo a estrutura grande e a casa pequena. Mas aquilo que eu fiz no passado, eu colhi no futuro. Quando eu fui sair de casa, que eu estava casando em 2013, eu falei para Patrícia, eu sou músico desde os 16 anos de idade, estudei música, sou um profissional da música. E eu cheguei e falei para Patrícia, querida, antes de eu casar, eu vou colocar o portão em tudo da casa da minha mãe. Porque era como se fosse, faltava só o portão. Faltava um portão da casa de cima, o portão do meio, né, e o portãozinho social. E eu peguei um teclado que eu tinha e eu dei no valor de 6.000 e poucos reais, 6.200, 6 por aí. E eu passei pro Edson, que mora em Santo André, um rapaz que, muito gente boa, um senhor, né, um rapaz casado, filhos, netos hoje. E eu dei para ele fechar toda a casa da minha mãe. Pare de argumentar. Não, mas eu vou casar, sabe como é, mãe? Eu tô casando, então eu não tenho mais como te ajudar, cara, então faça agora. Se você pode, faça com o que você tem. Não tem muito, faça o que você tem. Proporcional. O teu futuro depende de você parar de argumentar. Pare de argumentar. Hoje eu vim aqui passar no exame de rotina. Eu tô aqui, o pessoal tá lá fora, passando, esperando abrir aqui para passarmos em exame de rotina. Tá chovendo bastante. Eu não sei se você está ouvindo pingando em cima do carro. Eu deixei a minha esposa, a gente tá trocando de quarto, o escritório de quarto. Tava num quarto menor, nós estamos indo para um quarto maior. E deixei ela trabalhando, eu comecei a trabalhar desde cedo com ela. E deixei ela lá trabalhando e vim aqui passar no meu exame de rotina. Eu podia muito bem chegar e argumentar. Eu já tô terminando essa live. Eu quero dizer pra você, deixe de argumentar, cara. Vamos pra cima, vamos buscar, sabe? Não adianta a gente, uns são católicos, outros são cristãos. Não adianta a gente, evangélicos, né? Porque tanto católico como evangélicos são cristãos. Cristão é imitadores de Cristo, aceitadores de Cristo, convincentes no evangelho de Cristo. Então, assim, não adianta a gente chegar, ir pra igreja, orar, ser pastor, coroinha, ser músico, sei lá. Se a gente ficar argumentando, nós estamos perdendo tempo. É claro que é melhor ir para a igreja do que deixar de ir para a igreja. Mas o que eu quero dizer para você, esse ano você pode conquistar sua casa própria. Este ano a sua empresa pode dobrar o patrimônio. Este ano seu salário pode dobrar. Obrigado, Jesus. Este ano você pode arrumar mais uma fonte de renda. Você não deve viver só de uma fonte de renda. Sabe por quê? Porque as coisas cada vez mais ficam difíceis. O mercado está cada vez mais competitivo. Você faz o seu serviço por 100 reais, o outro faz o mesmo serviço por 50. Qual que vai ser a diferença? Como que eu posso entrar no mercado? Como que eu posso me manter no mercado? Vamos supor, a minha aula de música é 4 vezes mais cara do que algumas pessoas aqui da cidade. E aí, por que a pessoa vai optar fazer aula conosco? Diferencial. Guarda isso. O diferencial. Por quê? Porque eu não dou desculpa. Porque você não vai mais dar desculpa. Você vai ser uma pessoa autêntica. Você não vai mudar por causa que o seu contratante é uma pessoa que não aceita algo de você. Se ele não aceita a tua fé, se ele não aceita o teu jeito de ser, se ele não aceita a tua família, como que você vai trabalhar com uma pessoa dessa?
Como que você vai estar convivendo com uma pessoa que você não dá mais desculpa, você começa a falar a verdade, a pessoa não aceita o teu marido. É teu marido, é teu esposo, é teu filho. Ele chega e fala, ó, seu marido é bêbado, se fosse você, eu separava dele. Como que você aceita uma coisa dessa? Você está sendo autêntico em falar a verdade. Mas você, me perdoe a palavra, mas você está sendo mole, ou muitas vezes temeroso, para não dizer frouxo ou frouxa, de falar, olha, desculpa, não falo do meu marido, é meu marido. Olha, não falo do meu bairro, é meu bairro. Eu amo o lugar que eu cresci. Eu vou lá em Mauá, minha mãe mora em Mauá, meus irmãos moram em Mauá, meus sobrinhos moram em Mauá, meus amigos moram em Mauá, pastores que me batizaram moram em Mauá, pessoas que me levaram a Cristo moram em Mauá. Eu conheço hoje várias pessoas que hoje são empresários que cresceram lá naquele bairro comigo, que moram em Mauá. Eu amo aquele lugar, sabe por quê? Porque ali foi o lugar que eu consegui vencer. O que eu quero dizer para você é, pare de dar argumentos. Argumentos mentais devem ser jogados para fora. Não, a sua mãe, os seus pais, qualquer pessoa que um dia entrou na sua vida e foi influente na sua vida, ele não pode atrapalhar a tua vida. Porque o futuro depende de você. O futuro é mais importante do que o presente. Existem muitas pessoas que dormem até tarde, existem muitas pessoas que estão confortáveis em ganhar um salário mínimo. O salário mínimo, eu fui pastor de várias igrejas. Eu fui músico de várias igrejas. Eu ficava triste, eu ficava indignado quando eu via eu tocando no culto e o pastor falando, você que ganha um salário mínimo, isso é um salário de miséria. Eu falava, meu Deus, que despreparo! Que despreparo, que ignorância. Como a pessoa pode dizer que isso é um salário de miséria quando aquela vovozinha, quando aquela senhora, quando aquele homem vive de um salário mínimo? O salário mínimo é uma bênção. Saiba usar o salário mínimo, saiba ser fiel com o pouco que Deus te deu. Porém, busque outra fonte de renda. Não viva só com uma fonte de renda. Uma fonte de renda é muito frágil. Essa é a palavra. Não é muito pouco, mas é muito frágil. E eu tenho base para falar isso para você. Porque de catador de papelão, que eu cheguei a ser, eu comecei trabalhando no depósito de gás. Depois eu fui vender castanha. Vendendo castanha, eu estava dando pouco dinheiro lá no Piauí, Piripiri, do lado de Teresina. Vivi 5 anos lá. Eu aluguei uma carroça. Não, aluguei não. Primeiro eu fui catar, eu fui pegar estrumo lá no matadouro, lá na Matança. No saco, mas pegava muito peso. Eu falei, vamos alugar uma carroça. Com 10 anos de idade, dos 9 aos 10 anos de idade, eu alugava uma carroça para pegar estrumo. A ser contador, a ser corretor imobiliário e tantas outras coisas. Não aceite ter somente uma fonte de renda. Ah, Lopes, mas é muito trabalhoso. Aí é com você. Aí é com você. Daqui 10 anos, pode não haver mais, podem não haver mais. Aposentadoria, pensão alimentícia, a pensão não, porque sai do bolso do pai, né? Mas pode não haver mais subsídios do governo. Ou pode diminuir os subsídios do governo. Eu não sei se você sabe, mas existem muitos países baixos de terceiro mundo, como o Brasil é, que não possuem esses subsídios, não possuem essas assistências. Então, você que vive de Bolsa Família, vamos para cima, minha irmã. Vamos para cima, vamos buscar de Deus direção. Deus, o que eu vou montar? Pastor Lopes, mas eu não sei fazer muita coisa. Eu te garanto que todos nós somos bons em alguma coisa. Todos nós temos condição de fazer alguma coisa para trazer uma segunda fonte de renda. Amém? Olha, guarda o que é bom, o que é ruim joga fora, tá bom? Eu estou aqui para te abençoar todos os dias pela manhã. Eu vou estar trazendo este ensino, esta direção sobre vida financeira, sobre educação financeira, sobre conquistas, porque eu acredito que nós temos que fazer e passar para as pessoas aquilo que nós temos de melhor.
Aquilo que nós temos de pior, nós não precisamos passar, porque as pessoas já veem em nós. A gente tem que se reconhecer e mudar a cada dia, porque todos os dias nós temos que ter mudança, todos os dias nós temos que mudar, amém? Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui agora. Pegue o que for bom, o que é ruim joga fora. Todos os dias anote, pegue uma canetinha, traga uma caneta, um lápis, e anote o melhor, porque isso são experiências de 5 estados brasileiros que eu vivi. Isso são experiências de dezenas de profissões a qual eu já tive que trabalhar. Amém? Que o Senhor Jesus possa te abençoar, te guardar, te livrar de todo mal. Que o Senhor Jesus possa tirar todo espírito de confusão da tua vida. Espírito de desculpas, de argumentos que não te levam a lugar nenhum. Que Deus possa abrir a tua mente, te dar sabedoria, para você não somente ter mais fontes de renda, você que já tem, para você ter mais, mas que você viva saudável, que você tenha saúde, que você viva bem com sua família, que você possa ser uma pessoa, que você possa inspirar outras pessoas, porque eu creio que Deus ele tem muito para te usar, Deus ele tem muito para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te cure, você que precisa de outras bênçãos, você que precisa de uma libertação, você que precisa de uma cura, que Deus possa te abençoar também, em nome de Jesus. Amém? Ore por mim, apresente eu, a minha casa. Eu sou o Lopes, tá? Sou conhecido como NC Lopes. Sou casado com a Patrícia Lopes há 7 anos. Eu tenho um filho chamado Esdras Lopes, que tem 4 anos. E o nosso fundo da taxa, que é o Abraão, 6 meses. Todo dia de manhã a gente levanta para trabalhar cedo, ele levanta junto. O Esdras fica dormindo até as 10 da manhã, né? Mas ele tá lá cedinho lá. Deus te abençoe, tenha um bom dia e coloque em prática o melhor que você ouviu agora. Fica com Deus. Tchau, um abraço para cada um de vocês. Deus abençoe.